Bom, pessoal, estou comprado aqui no mini índice. No momento que saiu o payroll, aqui tinha muita liquidez embaixo e muita liquidez em cima. O que o mercado fez? Capturou essa primeira liquidez aqui e logo em seguida, no momento do payroll, muita gente também deixa uma ordem de venda aqui perdendo esse fundo. O mercado veio beliscar aqui essas ordens e subiu direto, que foi o momento que eu entrei. Depois desse gap gigante de 2.300 pontos, o mercado ele fica barato e houve a captura de liquidez. Os dados do payroll vieram todos a favor do que eu estava esperando. Olha só o que eu mandei no grupo sobre as possíveis movimentações do índice de acordo com os dados. Então, mais pessoas trabalhando, a gente tem mais inflação. Com mais inflação, a bolsa vai para baixo. Com menos pessoas trabalhando, a inflação diminui, o que pode diminuir a taxa de juros, e com a taxa de juros a bolsa vai para cima. Por isso que menos pessoas trabalhando, bolsa para cima. Que foi o que aconteceu. Eu clicando aqui no calendário econômico, olha o que aconteceu. Se a taxa de desocupação for maior, é porque tem menos pessoas trabalhando. E se a remuneração média por hora, ou seja, as pessoas estão ganhando menos, se estão ganhando menos, menos dinheiro vai circular no país, a inflação vai ser menor e por isso a bolsa ia para cima. E aqui na folha de pagamento veio acima, ia jogar bolsas para baixo. Mas esse dado e esse dado veio para a bolsa para cima e esse único dado para baixo. Então a gente tem, digamos assim, mais confluências para a bolsa ir para cima e foi o momento que eu comprei. O mercado tentou romper mínima nesse primeiro momento e olha só o pavio, a força que jogou para cima a primeira vez. E depois ele tentou novamente e jogou novamente para cima. Uma defesa compradora gigantesca, que foi onde eu coloquei a minha ordem de compra. O meu stop seria de 300 pontos no payroll. Ele tem que ser um pouquinho maior pela volatilidade. E aí eu aguentei toda essa volta e agora ele está capturando a liquidez aqui nesse topo. Tá batendo meus 500 pontos, não tenho interesse em continuar, por mais que ele possa chegar aqui no 128 mil junto com o Fibo. Como hoje é sexta-feira, já tá aqui, ó, 12h07 agora, já tá próximo ao meu horário de almoço, eu vou estar saindo. Não tenho mais interesse em continuar posicionado. Até poderia projetar esses alvos aqui, mas já tô cansado já. Eu tô desde 1h36 minutos posicionado, então aqui para mim já deu o que eu tinha que fazer. No momento do payroll, se a gente abrir aqui o Times in Trades, olha só o que aconteceu. Bradesco comprou, olha só. A UBS no momento não tinha comprado, ela ficou parada, mas olha o tanto que Bradesco comprou bem no momento do payroll e a XP vendeu, dando liquidez para o Bradesco. Então isso aqui também me ajudou a comprar. Então assim, mandei no grupo essas possíveis movimentações. Os últimos 2 payrolls eu também mandei tudo e encaixou certinho. Se você procurar aqui no canal tem vídeo sobre também. Se você procurar aqui no canal você vai achar. E os players também foram a favor. A Petro tá caindo bastante hoje e a gente não sabe o que esperar do dia de hoje. É um dia bem atípico. E como eu sei que todo mundo que vendeu aqui tá com stop em cima e também tem muita gente com interesse de compra nesse pivô maior de alta, eu sei que aqui é um ponto de liquidez, como eu marquei aqui. Toda essa região aqui é uma região de liquidez fortíssima. E ela pode ser até capturada até aqui em cima e voltar, enfim. Mas eu já fiz os meus 500 pontos. A minha meta é 300, mas até passei a minha meta, então para mim tá bom. Pode até subir, não tem problema. Outra coisa também, quando o mercado faz um movimento muito forte como esse, o ponto de 38% ganha força. Então a gente tem que ficar atento a isso também. Com tudo isso dizendo para eu sair, eu prefiro sair. Por mais que tenha a possibilidade de alta. Eu já fiz a minha parte e tô tranquilo em relação a isso. Hoje o mercado abriu em um ponto totalmente fora de uma possível compra usando Fibonacci. Vou até aumentar aqui para vocês o tamanho, para vocês entenderem um pouco melhor do que eu tô falando. Se eu colocar aqui no gráfico diário, olha só, máxima e mínima. Tem esse primeiro movimento aqui que não chegou nos 50%. Faltou pouco para chegar no ponto de Fibo e até seria mais interessante se ele rompesse esse fundo aqui para capturar a quantidade de ordens de stop e de venda que tem aqui. Não chegou no ponto de Fibo. Se eu for buscar um fundo anterior, se eu for subir para outro fundo aqui, também não tem Fibo. Se eu pegar desse movimento aqui, também já rompeu o ponto de Fibo, ele abriu rompendo. Então eu não tenho uma Fibo de compra. O único dia que eu opero sem Fibo é o dia do payroll, porque eu consigo fazer essa interpretação dos dados e na hora eu opero com stop na tela e tudo mais. E eu sei que se pular minha ordem também não vai me afetar. Até o dia do payroll eu faço um dinheiro interessante para poder aguentar isso. Só que se ele tiver em um contexto muito ruim, eu prefiro não vender. Aqui a gente tinha um contexto de o mercado estar muito barato e eu ter comprado aqui. Claro que o ideal é comprar aqui na mínima, mas o mercado já estava muito barato. E aí você vê essa rejeição aqui e o Bradesco comprando daquela forma
com aquela força, a gente tem que clicar. Claro que não é fácil operar o payroll, a gente tem que ter uma experiência para não fazer cagada. E olha o que eu tava falando. Ele buscar aqui a liquidez dos 128 mil e na FIBO. Mas como eu falei, eu já tinha os motivos para sair e já tinha a minha pontuação atingida também. Talvez, se não fosse o payroll, não tinha nada para fazer. Não adianta você ficar adiantando compras sem um motivo claro. Por exemplo, imagine quanto de gente que pensou que o gap ia fechar, preço cai muito e tem que subir. Essa é a racionalização das pessoas. Caiu muito, tem que subir. Aí a pessoa vai lá, faz qualquer tipo de compra aqui no meio, qualquer rompimentinho de topo pequeno, a pessoa compra, coloca o stop aqui embaixo, o mercado vem, captura o stop e vai para o objetivo que ela estava buscando. Então tem que tomar cuidado, tenha motivos muito claros para você estar operando e olha lá onde ele foi. Desse fundo até esse topo, a gente tem essa FIBO de 61,8%. Aqui atrás, a gente tem esse fundo aqui que foi rompido. O que era fundo como suporte na troca de polaridade vira resistência, junto com esse ponto aqui de liquidez que eu tinha marcado. Tanto essa FIBO quanto o ponto de liquidez eu mandei aqui no grupo. Aqui está a liquidez e aqui está a FIBO de 61,8%. Você pode até ver aqui, ó, 128.750, tem até ordens aqui demonstrando liquidez também e não teve como não vender, né? Como eu já tinha feito 500 pontos, eu pude entrar com um pouco menos de filtro, né, sem esperar o pivô e para mim valeu esse risco. O alvo mínimo é esse 128.500, onde eu vou proteger, que é onde também tem um pico do volume profile um pouco mais aqui atrás. A gente consegue ver essa região aqui que foi bem negociada. E olha só como é interessante aqui na leitura dos candles. Ele faz 4 toques aqui no ponto de liquidez e vem esse candle aqui vermelho mais forte. E aí o gráfico precisa de 5 candles para poder cobrir esse aqui. Toca lá no 61,8, não passa nem 1 centímetro a mais nem um a menos. E vem esse candle forte a favor do nosso trade. E aqui eu vou deixar os meus alvos, que são aqui, essa FIBO aqui e o movimento completo aqui também. Na verdade, como aqui tem 1000 pontos, eu vou pegar desse fundo aqui, que já é interessante. Aqui eu não deixo voltar mais. Se voltar, eu tô fora. Já bati minha meta. Se ele não respeitar daqui, eu não tenho mais interesse. Se ele voltar aqui, eu zero. Pessoal, o mercado deu continuidade. Fez esse topo duplo aqui. Dava pra ter entrado aqui também. Acredito que nesse fundo aqui tem bastante liquidez, que é onde eu vou estar saindo. Já coloquei aqui a minha ordem de saída. Aqui vai ter gente entrando, colocando stop aqui embaixo. O único problema é que nesse ponto aqui, olha como o preço foi bem negociado. Essa zona de preço aqui foi onde ele veio pegar essa liquidez aqui. Então eu poderia sim ter saído aqui, ou feito uma parcial pelo menos. E mais uma vez, pode até dar continuidade, chegar aqui nesse 128.250, que também é os 50% dessa FIBO aqui, ó, desse movimento de alta. Mas agora sim eu vou almoçar. Tava fazendo, até tive que deixar as coisas lá. Vou ter que esquentar de novo, enfim. Vocês não precisam saber disso, mas só para poder explicar. Vou sair aqui mesmo com 380 pontos. Fiz aquele primeiro trade de 500 pontos, mas esse vai dar 880. Tá bom demais. A média de 20 dos 5 minutos está aqui também. Até tem chão para o mercado cair, mas aqui nessa sexta-feira vou finalizar a semana mesmo, que tá bom demais. Se ele perder esse topo aqui, eu zero a minha posição, que vai dar 230 pontos. Protegido aqui em cima desse candle com 255 pontos. Vou jogar a minha ordem de saída nesse lote aqui com 395 pontos. E aqui não tem mais nada para fazer, é só esperar. Para quem me acompanha há muito tempo sabe que eu entro sempre no pivô. Porém, o único padrão que eu entro é no topo duplo. Só que tem um certo contexto que eu não vou explicar aqui porque só tem na minha mentoria e não faz sentido eu explicar aqui agora. Mas tem um único cenário que eu entro em topo duplo, que é esse aqui. Que ele aconteceu. Tem mais algumas informações que estão escondidas em outros layouts, mas aqui ele deu o cenário. Então, se eu não tivesse entrado aqui, eu teria entrado aqui e ele iria pagar aqui 250 pontos e se fosse mais, ele ia pagar até mais. Aqui 380 até a FIBO de 50%. Porque vai que a pessoa não entrou e pegou aqueles 500 pontos, mas se ela recebeu no grupo que eu mandei aqui, né, esse 61,8% junto com o ponto de liquidez que eu já mostrei aqui para vocês que eu mandei, ela teria entrado aqui caso ela tivesse feito a mentoria. Só para explicar aqui que não é uma entrada aleatória. E realmente está bem brigado aqui essa região de preço. E é isso, o preço está andando, vou enforcar aqui com 300 pontos, que é a média de operação que eu gosto de pegar. Até para jogar um pouquinho mais para baixo, os 300 pontos é bem aqui. Se tocar ali, eu zero. Pelo jeito eu vou sair com 300 pontos mesmo, o mercado tá quase indo lá. E é isso, venda realizada.
não fiz nenhuma parcial, vendi quase na máxima do movimento, uma distância aí de 20 pontos e saí com 300 pontos, 295 na verdade, né? Totalizando aí praticamente 800 pontos no dia. Espero que vocês tenham entendido. Não esquece de se inscrever e deixar o like. Valeu e até mais. E se você quiser ter acesso a todas as aulas do meu operacional, ao meu e-book Arte Fibonacci, com todos esses conteúdos, acesso a 1 ano no meu grupo do Telegram e a minha mentoria individual, todos os links estão aqui na descrição.